Bom dia. Obrigada pela presença de todos. Quero agradecer ao Dr. Rogério Rita, ao Luiz, pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre o programa Sunrise. Como o Rogério Rita falou, eu sou psicóloga, trabalho com autismo desde 2005, especificamente com o programa Sunrise desde 2006. E desde janeiro, então, eu faço parte da equipe da Inspirados pelo Autismo e dou consultoria ao Brasil todo para familiares e profissionais, e atendo crianças e adultos com autismo. Como que surgiu o programa Sunrise? Ele foi criado na década de 70 pelo Bears e a Samaria Kaufman, quando o filho caçula deles, o Ron, foi diagnosticado com autismo severo, e os profissionais naquela época disseram que não havia esperança para a recuperação do autismo. Então, Bears e a Samaria resolveram acreditar na capacidade de desenvolvimento e buscaram uma maneira de se aproximar do Ron, de interagir com ele, de brincar com o filho deles. Então, a partir dessa experiência intuitiva e amorosa, o Bears e a Samaria, com a ajuda de vários voluntários, desenvolveram uma metodologia. O Ron, ele se recuperou do seu autismo, então depois de 3 anos e meio de trabalho intensivo, intensivo quer dizer 7 dias da semana, de 8 a 12 horas por dia, o Ron perdeu o diagnóstico. Então o Ron, ele cursou a escola regular, fez uma universidade renomada nos Estados Unidos e hoje ele é diretor do Centro de Tratamento de Autismo da América, em Massachusetts, nos Estados Unidos, que é um instituto fundado pelos seus pais. Então, desde a recuperação do Ron, vários profissionais se juntaram ao Bears e à Samaria nas últimas décadas, profissionais especialistas em desenvolvimento humano, para aprimorar o programa Sunrise. Então, milhares e milhares de crianças com o programa Sunrise no mundo inteiro têm se desenvolvido muito além das expectativas convencionais e, inclusive, algumas delas, claro que é a minoria, mas algumas delas chegaram à plena recuperação e perda do diagnóstico, como aconteceu com o Ron. Então, essa abordagem, ela propõe a implementação de um programa domiciliar, ou seja, na residência, na casa da família e da pessoa com autismo, e propõe que os pais sejam os coordenadores, os dirigentes do programa. Por que os pais? Os pais, eles são uma importante fonte de apoio para a criança, já que eles convivem no dia a dia com o seu filho 24 horas por dia, e por isso eles conhecem os seus filhos melhor do que ninguém, e amam os seus filhos de forma incondicional. Por isso, então, nós buscamos capacitar os pais, dando orientações práticas e atitudinais, de modo até eles poderem orientar voluntários que possam ajudá-los no programa, na execução do programa. Também capacitamos voluntários. Não quer dizer que nós não recomendamos a ajuda de profissionais, recomendamos sim, justamente para os pais oferecerem um programa forte, estruturado, oferecendo um suporte biomédico, psicoeducacional, fonoaudiológico e oferecendo uma estrutura de integração sensorial também. Então, recomendamos que seja montada uma equipe multidisciplinar formada por médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, psicólogos e assim por diante. Os profissionais então são importantes, já que ele tem esse conhecimento técnico sobre o desenvolvimento humano. Nós orientamos que o programa seja dirigido por pais, mas não quer dizer que profissionais não possam fazer isso. Conheço vários programas de sucesso onde profissionais coordenam e dirigem o programa domiciliar. A principal dificuldade de uma pessoa com autismo
é orientar e se conectar socialmente, né? Ou seja, manter uma interação social e construir relacionamento com os outros. Sabendo disso, o programa Sunrise, então, busca ajudar a pessoa com autismo a ter a motivação para se interessar por nós, pelo que nós fazemos e dizemos. Então, nós queremos incentivar a criança ou o adulto com autismo a ter a motivação intrínseca, a desejar, a querer, a estar entusiasmado em interagir com o outro. E nós fazemos isso através de interações prazerosas, divertidas e dinâmicas. Então, desse modo, o programa Sunrise é uma abordagem interrelacional e lúdica. Nós buscamos dar prioridade para o desenvolvimento social da criança, ou quer dizer, desenvolver habilidades sociais como o contato visual, o contato olho no olho, o desenvolvimento do período maior, então, da atenção compartilhada, da comunicação verbal e não verbal, a flexibilidade para interagir. Por que o desenvolvimento social? Porque quanto mais a pessoa com autismo ela interagir com o outro, mais ela vai aprender e mais ela vai se desenvolver. Nós, sempre que estamos interagindo com o outro, aprendemos. Alguma coisa a gente está desenvolvendo. Então, quanto mais interação social a pessoa com autismo tiver, mais desenvolvimento social, emocional e cognitivo ela vai ter, e até mesmo o desenvolvimento sensório-motor. Para isso, então, nós construímos um ambiente social onde nós seguimos os interesses da criança, ou seja, planejamos e executamos atividades interativas baseadas nos interesses e motivações da criança. Assim como também ajustamos a maneira de oferecer a informação, levando em conta as necessidades e interesses sensoriais, assim como a maneira com a qual a criança aprende. Então, se observamos que a criança ou adulto com autismo, ela aprende de maneira melhor com estímulos visuais, nós falamos de forma mais devagar, objetiva, dando dicas visuais, associando o que falamos com imagens, figuras, objetos. Ou então, se percebemos que a criança ela aprende melhor com estímulos sonoros, nós podemos planejar atividades falando, cantando, ou até mesmo utilizando músicas. Além disso, nós buscamos desenvolver as habilidades sociais a partir, então, do estilo responsivo de interação. O que seria isso? O estilo responsivo consiste, então, em buscar responder às comunicações da criança. De alguma maneira, a criança ou adulto com autismo, ela comunica, né, o que ela quer e o que ela não quer. Então, com gestos, com o seu olhar, com a sua expressão facial, ou até mesmo se aproximando do objeto de interesse, ou entregando o objeto para você, ou se afastando do que ela não quer, ou empurrando, ela se comunica. E nós buscamos, então, celebrar essas iniciativas sociais e responder, de modo, então, a seguir de forma flexível o interesse da criança. Então, nós oferecemos ações motivadoras, baseadas ali no interesse da criança, no que a criança está demonstrando no momento estar interessada, e fazemos pausas para permitir que a criança continue tendo iniciativas para interagir, que ela continue interagindo espontaneamente e que faça, então, comunicações espontâneas. Dessa forma, no programa Sunrise, nós estimulamos a criança a ser ativa na interação social e a estar motivada a interagir socialmente. Ou seja, a ter a motivação intrínseca, a estabelecer interações espontâneas. Então, esse estilo responsivo de interação, de uma maneira, então, de aumentar o desenvolvimento social, de otimizar isso, nós utilizamos também em um ambiente de aprendizagem preparado especialmente. Então, as sessões elas são individuais, são sessões de 1 para 1, realizadas num quarto
especial preparado com poucas distrações visuais e auditivas. Quer dizer, nós minimizamos esses estímulos sensoriais com o objetivo de ajudar a criança a se concentrar na interação social, né, e ajudá-la então a filtrar esses estímulos e fazer uma melhor integração sensorial, e tiramos os concorrentes, né? Então, nós nesse quarto não tem, no início do programa, dependendo do estágio de desenvolvimento da criança, nós tiramos computador, televisão, brinquedos eletrônicos e colocamos brinquedos que promovam interações sociais prazerosas e divertidas. Então, colocamos brinquedos que não quebrem, né, e não coloquem em risco a segurança da criança ou do adulto com autismo. Por quê? Porque nós queremos minimizar a exposição a limites, né? Quanto mais nós promovermos o sim, mais interações prazerosas a criança vai ter, né? E mais motivação para interagir e se desenvolver. Isso não quer dizer que nós não colocamos limite, nós somos totalmente permissivos. Se a criança ela faz um comportamento que de alguma maneira coloque em risco a sua segurança, a sua saúde, ou a segurança do outro, do facilitador, ou até mesmo do patrimônio, nós impomos limites, né? Mas fazemos isso de maneira muito calma, tranquila, com certa constância, orientamos para que todos ajam da mesma maneira e procuramos, então, não ceder. Então, no quarto, nós buscamos ser pessoas muito fáceis, muito responsivas, prestativas, amorosas, com o objetivo de facilitar a interação. Além disso, então, nós somos muito previsíveis, né? Procuramos, então, antecipar o que nós fazemos, evitamos manipular fisicamente, a não ser em caso de segurança mesmo, né? E ao falarmos com a criança, então, utilizamos a melhor maneira para ela compreender, né? A maneira com a qual ela aprende. Então, imagine um quarto de brincar e trabalhar, onde as pessoas, né, os colegas são amorosos, são prestativos, responsivos, um quarto com poucas distrações visuais, sonoras, e um quarto com menos não. Então, o quarto, ele seria um ambiente de aprendizado otimizado. Da mesma forma que nós construímos estufas, que é um ambiente artificial ideal para as plantas se desenvolverem, né, desenvolver frutos e flores com uma condição ideal climática de solo, para a planta crescer em qualquer estação do ano, nós criamos, então, no Sunrise, um ambiente artificial ideal com o objetivo de otimizar o desenvolvimento da criança. Então, esse quarto, ele vai ajudar a criança a se concentrar na interação social, aprender a filtrar os estímulos sensoriais, a fazer a sua integração sensorial. E à medida que a criança vai se desenvolvendo, nós fazemos uma transição gradual do quarto para ambientes externos, como ambientes típicos, como parque, shopping, escola, clube e assim por diante. Então, no quarto, nós, além de sermos responsivos, de respondermos às comunicações da criança, nós ficamos atentos aos estados de disponibilidade de interação, né? A criança ela pode se encontrar em 3 estados diferentes e para cada estado nós agimos de uma maneira específica. Então, a pessoa com autismo ela pode estar no estado isolado, interessado e altamente conectado. No estado isolado, seria o estado que caracteriza o autismo, né? Então, a pessoa ela fica absorvida numa atividade própria, ela quase não faz contato visual ou não faz, ela quase não se comunica ou não se comunica, não permite que você contribua na atividade de interesse, você pode oferecer alguma coisa, mas é capaz de ela te ignorar ou até mesmo se afastar. Então, essa imagem, ela demonstra bem esse estado de isolado. A criança está absorvida na atividade ali com os blocos e, da mesma forma, o adulto está absorvido assistindo a televisão.
percebam que ambos não interagem um com o outro, né? Está cada um ali na sua atividade. Então, quando percebemos que a criança está no estado isolado, está fazendo uma atividade repetitiva, o que nós fazemos? Primeiro, nós permitimos que a criança fique isolada, né? Então nós não interrompemos, não distraímos a criança, a não ser que esse comportamento coloque em risco a segurança e a saúde da criança, ou a segurança de outra pessoa, ou a do patrimônio, né? Então, recentemente, eu atendi um menino que em isolamento ele ficava ligando e desligando o ar-condicionado constantemente. Eu não permiti, né? Esse atendimento era no norte do país, extremamente quente, né? E com certeza o ar-condicionado logo ia queimar, ia quebrar. Então eu coloquei limite. Mas quando eu coloquei limite, então ele mudou de atividade para girar pratinhos de plástico. E aí eu permiti, já que esse comportamento não colocava em risco a sua segurança. Por que permitir, né? Nós acreditamos que a pessoa com autismo, ela está fazendo o melhor que ela pode nessa atividade de isolamento para se autorregular, para fazer a sua integração sensorial, né? Então, ela está cuidando de si própria, ela está, no mínimo, descansando e recarregando, né, digamos assim, as suas baterias para, num segundo momento, interagir conosco e com qualidade se desenvolver e aprender, né? Então, há uma razão, há um motivo para esse isolamento, para esse comportamento repetitivo. Não é à toa, né? E por isso nós permitimos. Além de permitir, nós nos juntamos a essa atividade, quer dizer, nós fazemos a mesma atividade, do mesmo jeitinho, no mesmo ritmo e tempo. Por quê? Né? Porque é uma maneira concreta de mostrar a nossa aceitação à criança, de mostrar que nós também temos interesse pelo que ela faz, que estamos ali concretamente compartilhando da mesma atividade que ela. Então nós percebemos que a médio e longo prazo, quando nós nos juntamos, né, realmente buscando apreciar a mesma atividade de interesse que a criança ela fica mais relaxada, ela passa a gostar da sua presença, ela fica mais tranquila e ela passa a se interessar por você. Ela inicia atividades sociais e se comunica espontaneamente. Então, o juntar-se permite que você se conecte à criança, que você estimule conexões sociais espontâneas, cria e fortalece um vínculo social, além de ser uma oportunidade de aprender sobre a criança, sobre o mundo da criança. Quando você se junta, você tem uma oportunidade, né, de sentir na pele as preferências sensoriais da criança. Então, você vai realmente saber o que é, buscar, né, possivelmente compreender o que ela está buscando exatamente naquela atividade, qual a razão para aquele comportamento específico. E aí você pode oferecer esses estímulos sensoriais quando ela der um sinal verde para interagir, de forma muito mais intensa e divertida, né? Então você vai transformar uma atividade de isolamento numa atividade interativa. Por exemplo, eu atendi um garotinho de 5 anos que tinha um intervalo de atenção compartilhada, em média, no primeiro dia que eu atendi, de 30 segundos a 1 minuto. Então ele interagia comigo ali 30 segundos, 1 minuto e depois voltava a se isolar. E eu percebi que no isolamento ele fazia um circuito físico, ele pulava no trampolim, pulava na cama elástica, batia as mãos, sacudia as mãos bem forte, jogava o seu corpo, né, contra a parede, contra a bola de pilates. E ao me juntar, é que eu pude realmente perceber que o que ele estava buscando era estimular o sistema vestibular e buscava intensos estímulos tácteis. Então, quando ele me deu um sinal verde, eu pude oferecer a ele esses estímulos tácteis de uma forma muito divertida. Então, eu ajudava esse menino a pular bem alto na bola de pilates ou a pular na cama elástica. Eu oferecia fortes massagens nas suas mãos e braços. Então, lá pelo 3º dia de atendimento,
eu consegui aumentar o intervalo de atenção compartilhada de 30 segundos para, em média, 3, 4 minutos. E aí eu pude ajudá-lo a desenvolver outras habilidades sociais, como a comunicação verbal e a participação física. Então, à medida que você for se juntando ao isolamento da criança, né, compartilhando da mesma atividade, em algum momento ela vai demonstrar interesse por você. Ela vai fazer um contato visual, ela pode apontar para o objeto de interesse mostrando para você, entregar um objeto, pode falar sons ou palavras, pode tocar em você ou observar o que você faz. Então ela está demonstrando que ela mudou do estado de interação, então, do estado isolado para o estado interessado. E aí nós respondemos a esses sinais verdes de interação de duas formas. Nós respondemos com 2 As, né? O A de apreciação e o A de ação. O que seria a apreciação? Né? Seria celebrar, festejar, comemorar as iniciativas sociais que a criança está fazendo. Né? Então nós podemos celebrar com 3 Es, né? Energia, entusiasmo e empolgação, e oferecer então uma celebração genuína. Quer dizer, você demonstrar para sua criança que você realmente ficou muito, muito, muito feliz por ela ter iniciado essa interação social. Então nós celebramos com o nosso olhar vibrante, com a nossa expressão facial, né, expressão animada, com a entonação da nossa voz, com todo o nosso corpo, né, com gestos. E por que celebrar? Né? Quando nós celebramos, nós tornamos a interação muito mais divertida e prazerosa, e você reforça um comportamento que você quer que ela repita. Nós queremos que as nossas crianças com autismo interajam mais conosco, que elas nos olhem mais, que elas falem com a gente, que elas tenham um prazer, né, de interagir numa atividade, participando fisicamente. Então, quando ela faz isso espontaneamente, nós temos que fazer a diferença, mostrar que nós percebemos e que adoramos isso. Então, além do A de apreciação, ao sinal verde, nós vamos responder com uma ação, então responder rapidamente, com entusiasmo, energia e empolgação, né, os 3 Es. Mas é importante que ao oferecer essa ação, você fique atento, né, à resposta da criança, se ela está querendo ou não o que está sendo oferecido. Por quê? Por que ser responsivo? Percebemos que quando nós somos responsivos e prestativos, isso fortalece o relacionamento e a confiança, né? Encoraja uma maior interação social e inspira mais comunicações espontâneas. Então, o que seria uma ação motivadora? Quando a criança ela der um sinal verde para interagir, você, através de um objeto, né, a motivação e interesse da criança, você vai fazer uma ação divertida, uma ação entusiasmada. Então, o objeto é uma ferramenta, não vai ser o foco de interesse em si. Por exemplo, digamos que a criança gosta de bolha, né? Ela gosta de estímulo visual e se diverte com bolhas. Se ela der um sinal verde para interagir, você pode fazer bolhas. Mas há maneiras e maneiras de se fazer bolha. Você pode tentar fazer de uma forma mais divertida, como, por exemplo, fazer bolhas grandes, bolhas pequenas, fazer todo um suspense. Ao estourar as bolhas, você pode fazer efeitos sonoros, como pim, pom, pum. Pode cantar uma música, se transformar num personagem ou num bicho que vai fazer as bolhas. Então veja que a criança ela vai ficar mais motivada para interagir com você. E não tanto ter o interesse na bolha. A bolha ela pode fazer sozinha. Então a ação motivadora seria algo que é prazeroso, divertido, que a criança não consegue fazer sozinha, ou que ela prefere fazer com você, ou observar você fazendo, né? Então, nós apreciamos as iniciativas sociais, oferecemos as ações motivadoras, e quando ela está no estado interessado, nós não solicitamos nada da criança, né? Nós não pedimos nada em troca nesse momento. Nós oferecemos as ações motivadoras de graça. Por quê?
porque quando nós fazemos isso, percebemos que isso nutre, né, alimenta a motivação da criança para continuar interagindo, e isso faz com que a sua atenção compartilhada aumente. Então, no programa Sunrise, nós não solicitamos que a criança preste atenção em nós. Isso nós queremos que ela faça espontaneamente, que ela queira fazer isso, para que ela fique inteira na relação social, né? Então, a gente não diz para ela, olha aqui, presta atenção. Ela vai fazer isso espontaneamente. Para isso, nós oferecemos um motivo, uma razão para ela querer fazer isso, que é a ação motivadora de graça. À medida que você for oferecendo a ação motivadora de graça, e é algo que ela está gostando, que ela quer, ela vai passar a olhar mais para você, ela vai sorrir, vai gargalhar, vai se aproximar de você, vai tomar mais iniciativas sociais. Então, ela vai mostrar que está mudando do estado interessado para o estado altamente conectado. Ou seja, ela vai mostrar para você que ela quer mais dessa ação motivadora que você está dando de graça. De alguma maneira, ela vai pedir para você repetir. Aí sim, é o momento de solicitarmos. Aí nós vamos solicitar algo que é desafiador para a criança, que pode ser olhar os nossos olhos, falar uma palavrinha, um pedaço de uma palavra, ou uma palavra com clareza, ou uma sentença de 2 a 3 palavras, ou pedir para ela ser mais flexível, né, que ela possa permitir variações na atividade de interesse, ou que você utilize acessórios, ou que ela aceite interagir numa atividade escolhida por você, né, ou até alternar a vez. Ou podemos solicitar a participação física, habilidades específicas do modelo de desenvolvimento social, habilidades cognitivas, acadêmicas, vida diária, motricidade fina, grossa e assim por diante. Então, no programa Sunrise, a solicitação, ela não é apenas um comando, um pedido, é um convite, né? Na verdade, a solicitação é uma forma de encorajar, inspirar a criança a se superar, né? E a fazer algo que naquele momento ainda é difícil para ela. Então, nós, ao solicitarmos, passamos a mensagem de que estamos solicitando porque ela pode, ela tem capacidade para responder, né? E aí nós ficamos atentos às respostas, às tentativas que a pessoa com autismo pode lhe dar, e apreciamos e celebramos essas tentativas e respondemos com a ação motivadora. Mas muitas vezes, ao oferecermos, solicitarmos, né, 1, 2, 3 vezes, por mais que a gente faça isso com uma persistência alegre, gentil, solicitando de maneiras divertidas, a pessoa com autismo pode não responder, né? E aí nós oferecemos a ação motivadora do mesmo jeito. No Sunrise, a resposta não é condição para a criança ganhar a ação motivadora. Por que a gente dá do mesmo jeito? Para poder alimentar a motivação para ela continuar querendo interagir conosco e para manter o foco, então, na diversão. Aí vocês podem me perguntar, né? Mas se eu dar ação motivadora, eu vou reforçar o comportamento, ela não vai responder. Percebemos que a criança é inteligente, né? Se ela de fato está querendo, ela está dando sinais de que ela quer a ação motivadora que está sendo oferecida, ela vai perceber que ela demora mais para ganhar isso se ela não responder, se ela pelo menos não tentar, não se esforçar. Então, ela vai perceber que se ela tentar, se ela se esforçar, ela vai ganhar mais rápido. E o que eu percebo é que as crianças se esforçam, mesmo dando a ação motivadora quando ela não responde no início ali da atividade. Então, as atividades, elas são planejadas e executadas, levando em conta os interesses e as motivações da criança e a idade. Então, são atividades apropriadas para uma criança de 2 anos, ou para uma criança de 8, 10, ou até mesmo um adolescente de 14, 16 e adultos. As atividades, quando a criança está no estado altamente conectado,
nós combinamos os interesses sociais com as metas. Então, nessa atividade interativa, tanto o facilitador vai ter um papel social quanto a criança. O papel social do facilitador vai ser dar a ação motivadora. E o papel da pessoa com autismo é responder às solicitações. Então, a ação motivadora vai ser sempre algo baseado no interesse da criança. Digamos, então, que a criança gosta de pular, né? Você percebe que ela adora, se diverte pular e faz isso muitas vezes sozinha. Uma ação motivadora poderia ser oferecer ajuda para ela pular bem alto na cama elástica, né? Ou na bola de pilates. E você pode ser um personagem, fazer isso cantando, fazer de variadas maneiras para tornar isso mais divertido e interessante. Aí eu vou aliar então essa ação motivadora a uma meta. Digamos que a criança tem a dificuldade, ela ainda não olha para iniciar e manter a interação. Então eu posso pedir para ela olhar nos meus olhos para eu continuar oferecendo a ação de ajudá-la a pular na cama elástica ou na bola de pilates. Ou então digamos que a criança adora bolhas. A ação motivadora poderia ser um robô fazedor de bolhas. E a meta poderia ser a comunicação verbal, a criança falar bolha. Então, cada vez que ela fala a bolha ou uma sentença, né, faça bolhas, você dá a ação motivadora. Ou então, digamos que a criança ela gosta de bola. Né? A ação motivadora poderia ser jogar a bola para a criança, mas não só simplesmente jogar. Você pode jogar com o braço helicóptero, você pode fazer passos miudinhos, fazer alguns alongamentos, você pode fazer efeitos sonoros, usar acessórios, se transformar em bichos, fazer um grande suspense, fazer em câmera lenta, ser um robô que vai jogar a bola. Então você vai se transformar, você vai ser muito mais interessante que a bola em si. Isso seria uma ação motivadora. E a meta poderia ser a participação física, né? A criança jogar a bola de volta para você. Então, nas atividades, nós trabalhamos uma meta por vez. Pedimos uma habilidade específica e à medida que a criança vai fazendo o que está sendo solicitado de forma consistente, nós vamos aumentando o desafio da solicitação. Como que seria, então, a dinâmica de uma sessão Sunrise? Se a criança está no estado isolado, nós permitimos o isolamento, nos juntamos, buscando então compreender as preferências sensoriais, o que ela está buscando nessa atividade. Em algum momento ela vai fazer o sinal verde para interagir. Nós então respondemos com 2 As, o A de apreciação e a ação. Né? Celebramos a iniciativa social e oferecemos uma ação motivadora. Quando a criança mostrar, né, que ela está gostando muito dessa ação que está sendo oferecida de graça, nós então associamos, inserimos a meta educacional e vamos modelar para a criança o que nós vamos posteriormente solicitar dela. Então, se eu estou sendo o robô fazedor de bolhas, quando eu perceber que ela quer mais disso, eu vou, ao oferecer a ação motivadora, modelar o que eu vou pedir. Então, se é comunicação verbal, eu já vou oferecer a bolha falando bolha, 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 bolha. E aí faço uma pausa clara na minha ação motivadora e explico e solicito que ela fale bolha. Então, eu posso dizer, né, Henrique, fala bolha, para eu saber que você quer bolha. Vai lá, você consegue. Fala para mim, bolha. E espero. Né? Espero, fico atenta às tentativas, né, aos esforços da criança, celebro e respondo. Se a criança não responder, eu ofereço mesmo assim, né, volto a modelar bolha e peço de novo. É claro que ficando atento se ela está querendo, se ela está dando sinal de que quer a bolha. Né? Se ela não quiser e ela mostrar, por exemplo, interesse para a bola, nós deixamos a bolha de lado e oferecemos uma ação motivadora com a bola. Quer dizer, nós somos flexíveis. Nós vamos continuar promovendo interação e desenvolvimento a partir do interesse dela. Mas digamos que você oferece, você segue o interesse, oferece uma ação motivadora com a bola
e a criança então volta a dar sinais de que está isolada. Nós então permitimos o isolamento e voltamos a nos juntar e esperar um novo sinal verde. Ao longo das atividades interativas, nós damos várias, quando ela está no estado altamente conectado, nós damos várias oportunidades para ela trabalhar a meta e se desenvolver. Então, qual que seria a meta Sunrise para cada estado de disponibilidade? Se a criança está no estado isolado, a meta seria ser responsivo, e investir na construção da conexão, de modo a permitir que ela se autorregule e fique mais inteira quando ela estiver interativa. Quando ela estiver no estado interessado e altamente conectado, a meta seria ajudá-la a ficar mais tempo no altamente conectado e poder então aprender e se desenvolver brincando e se divertindo. Então, para começar o programa Sunrise, a sugestão que eu deixo para vocês é, num primeiro momento, divertir-se com a criança de vocês. Obrigada pela atenção. Um grande abraço.